Bom dia, graça e paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre Jonas. Jonas, ele fugiu do chamado dele, né? Jonas, para quem não conhece, ele foi um homem que foi engolido por um peixe, né? E ele foi chamado por Deus para ser um profeta e a pregar por arrependimento ao povo de Nínive, uma cidade conhecida por sua maldade, amém? E ao invés de obedecer, ele fugiu para o lado oposto, né? E durante a sua fuga, numa tempestade, ele foi lançado para dentro do mar e foi engolido por um peixe. E após 3 dias, ele clamou por Jesus, né? Pedindo que Deus o ouvisse. E o Senhor o ouviu e o peixe vomitou ele em terra firme, né? E Deus lhe deu uma nova chance naquele momento, porque poderia não ser uma nova chance, porque ele tinha sido engolido por um grande peixe, né? E dessa vez Jonas decidiu obedecer ao Senhor. E 4 lições que eu trago a respeito do livro de Jonas. A gente pode até tentar fugir do nosso chamado, mas o Senhor, ele não desiste da gente, amém? Jonas tentou fugir do propósito de Deus, mas o amor divino, mesmo assim, o alcançou lá nas profundezas do mar, porque poderia ser assim, passar despercebido, mas quando Deus chama, Deus vai atrás, Deus nos busca, amém? E Deus, ele é persistente em amor. Uma segunda lição que eu trago é: a obediência pode ser desconfortável, mas ela é frutífera. Porque obedecer nem sempre é fácil, né? Porque às vezes a gente tem que renunciar a muitas coisas para obedecer ao Senhor. E isso é uma prova de obediência, né? Mas quando Jonas finalmente ele cumpriu essa missão de obedecer, ao invés de fugir para o lado oposto, ele salvou muitas vidas. E talvez a sua obediência e a minha pode ser resposta de muitas orações. Uma terceira lição que a gente traz sobre esse livro de Jonas, que eu trago sobre o livro de Jonas, é que Deus, ele é um Deus de segundas chances. Mesmo após a desobediência de Deus, Jonas teve uma nova oportunidade. E ele faz isso comigo e com você hoje. Porque nunca é tarde para recomeçar. Deus é um Deus de segundas chances. Não importa se é para mim ou se é para você, é para todos. Quando Ele nos ama, quando Ele nos chama para cumprir aquilo que Ele deseja, não tem quem o faça parar. Sabe, não tem quem faça com que ele não nos busque, amém? Então, creia, porque nunca é tarde para a gente recomeçar. Assim como Jonas recomeçou com aquele povo de Nínive, quem somos nós para não recomeçarmos algo? Então, Deus está dando uma segunda chance para mim e para você no dia de hoje. Não sei qual quer que seja a situação que você esteja passando hoje, mas Deus está nos chamando para uma segunda chance. E uma quarta lição que eu trago a respeito do livro de Jonas é que a misericórdia de Deus é maior do que o nosso senso de justiça. Porque naquele momento Jonas, ele queria que o Senhor fosse justo com aquele povo, né? Por ser uma cidade que gerava maldade. Ele não queria pregar sobre o arrependimento, ele queria que Jesus justificasse ali aquele povo, só que muito pelo contrário. Jonas queria, na verdade, uma punição, mas Deus, na verdade, ele não queria isso para o seu povo, ele queria arrependimento. E foi para isso que Jonas foi levantado como um profeta, para que o povo viesse se arrepender. Então, Deus, ele nos ensina a amar até aqueles que a gente não entende, até aqueles que a gente não acha ser merecedor.
Porque às vezes a gente acha que aquela pessoa não é merecedora do nosso amor, da nossa indignação, mas para Deus é, sabe? Eu tenho lido o livro de Romanos, e no livro de Romanos fala muito sobre amar um ao outro, né? Sobre o perdão, e fala muito forte sobre esse amor que excede todo o entendimento, né? Esse amor que a gente tem que ter, não pelos bens materiais, né? Mas sim uns pelos outros, assim como Jesus nos ama. Por que não a gente amar os outros? Sabe, às vezes a gente tem um senso de justiça tão crítico. A gente não tem que ter esse senso de justiça, a gente tem que deixar para Deus. Deus é o nosso justiceiro. Porque nós vamos justificar as pessoas, sendo que o Senhor vai fazer isso por nós. Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Então o que eu trago de Jonas é lembrar que Deus nos chama, mas Ele nos chama não apenas para a gente transformar os outros, mas Ele nos chama também para nos moldar. Ele nos chama também para nos usar, para nos amadurecer, nos revelar parte do nosso próprio coração que ainda precisam ser curadas. Porque às vezes a gente é tão firme na fé que a gente acha assim, não, eu tô firme, não preciso de mais nada, mas muito pelo contrário. A gente precisa ser curado, a gente precisa ser transformado. Então permita que a sua caminhada com Deus vá além da obediência externa e transforme também o seu interior. Amém? Porque você nunca está longe demais para recomeçar. Amém? Nunca é tarde para recomeçar. O Senhor, Ele nos dá uma segunda chance todos os dias ao arrependimento, né? Então, que a gente se lembre, porque o Senhor, Ele não quer nos castigar. Ele quer nos ensinar a amar como Ele ama. Então, que isso seja uma reflexão para você no dia de hoje. Será que você tem sido como Jonas, aquele que foge do chamado de Jesus? Será que você tem se indignado quando Deus age com misericórdia com os outros? Será que você tem se recusado a perdoar? Ou você tem sido canal de salvação para muitos? Que essa seja uma reflexão para você no dia de hoje. Que não esperamos ser engolidos como por peixes, né? Perdão. Que a gente não venha desobedecer ao Senhor. Porque fugir de Deus custa muito mais do que obedecer. Porque Jonas, ele fugiu, foi engolido, poderia não ter sido salvo, porque corria uma grande chance, né, para acontecer isso, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor o salvou. Mas, e se não fosse assim? Então que a gente possa parar e pensar que a gente já tem as chances nas nossas mãos. Para que esperar ser engolido por um peixe? Deixa Deus te usar. Ame as pessoas como o Senhor os ama. Amém? Que essa seja uma reflexão para o dia de hoje e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?